Olá, pessoal do terceiro ano, espero que estejam todos bem. Aqui é a professora Mara Raiol, professora de Biologia, e hoje a gente vai iniciar o nosso conteúdo do segundo período. E a gente vai falar sobre a classificação dos seres vivos. Vocês sabem que nós vivemos no planeta onde ele é biodiverso, onde existem várias espécies diferentes. E para facilitar o estudo dessa diversidade, existe um grupo de biólogos chamado de sistemáticos que organizam os estudos para realizar a classificação dos seres vivos. Então, a diversidade biológica é enorme, desde Noé, que teve o trabalho de tentar, de fazer, colocar dentro da arca um par, um casal de todas as espécies existentes naquela época. Então, imagine o trabalho que ele teve. Então, a diversidade biológica ela leva em consideração para o estudo, além das características morfológicas, estruturais, leva em consideração também a ancestralidade entre os seres vivos. Então, isso aqui é uma árvore filogenética. Essa árvore ela está mostrando a relação do grau de parentesco entre cada um desses indivíduos aqui. Porém, aqui bem no tronco, existe um ancestral comum entre todos esses seres que estão aqui listados. Mas filogenia, a filogenética, a gente vai estudar em outro momento. Em todo o mundo já foram identificados cerca de 8,7 milhões de espécies. Atualmente, cerca de 15 mil novas espécies são descritas por ano. Porém, acredita-se que 30 milhões ou mais de espécies diferentes ainda nem foram estudadas, não foram catalogadas ainda, porque alguns ambientes são de difícil acesso e dificulta o encontro dessas espécies. Porém, o homem que vive em busca de mais espaço e recursos naturais vem causando grandes modificações e danos ao ambiente, fazendo com que atualmente cerca de 150 espécies estejam desaparecendo por dia no nosso planeta. Então é uma quantidade muito grande. Por isso a necessidade da gente preservar os nossos ambientes, até porque muitas espécies catalogadas ou não catalogadas podem ser a cura de algumas doenças que vivem com a gente. Quem sabe até do Covid. Então, visando facilitar o estudo da biodiversidade, os biólogos dão nome às espécies descobertas e as organizam em grupos segundo alguns critérios. Então, a sistemática é o ramo da biologia que busca classificar os seres vivos em grupos de acordo com o parentesco evolutivo. Quais são as atribuições que eles têm? Primeiro, agrupar os organismos conforme suas características estruturais, de acordo com sua história evolutiva, batizar as espécies com nomes científicos, ou seja, o cara que descobre uma espécie nova, ele pode dar nome, é como se ele fosse o pai da espécie. Ele pode dar nome a essa espécie seguindo algumas regras de nomenclatura. Entender os processos responsáveis pela diversidade biológica. Então, olha só, desde Aristóteles, ele já tentava, de alguma forma, explicar essa classificação biológica, ou pelo menos tentar organizar os seres vivos. Então, o que ele fez? Ele fez uma divisão entre os aquáticos, os terrestres e os aéreos. Então, ele teve como critério aqui adotado justamente o hábitat onde eles viviam. Porém, a gente sabe que dentro desses grupos ainda existe uma diversidade muito grande. Então, apesar do esforço, essa classificação ainda ficou com muitas falhas. Depois dele, Santo Agostinho também classificou, levando em consideração a utilidade desses seres à humanidade. Então, ele colocou em úteis, nocivos, ou seja, que causam algum dano, e indiferentes. Tipo a vaca é útil, porque ela gera carne para a gente, leite, entre outras coisas, mas já a cascavel, ela é nociva, ela pode causar dano no nosso organismo. E o bicho preguiça que nem fede nem cheira, não causa mal para ninguém, e tá aí. Mais uma vez, essa classificação também não foi muito aceita. Depois, já no século XVIII, um cara chamado Linneu, ele elaborou uma metodologia que permitia agrupar os seres vivos de acordo com as semelhanças anatômicas. Então, a princípio, ele organizou os seres vivos em 5 grandes reinos: Reino Monera, Reino Fungi, Reino Protista, Reino Plantae e Reino Mammalia.
tá? E em seguida, vendo que a diversidade ela permanecia ainda muito grande, ele resolveu agrupar ainda mais e postulou o que a gente chama de táxons, que são o reino, o filo, a classe, ordem, família, gênero e espécie, em ordem decrescente de diversidade. Então, o reino abrange a maior diversidade entre os seres vivos e a espécie abrange a menor diversidade. Então, observe bem aqui o exemplo que eu coloquei. Então, aqui eu peguei a classificação dele com os táxons. Esses táxons aqui são dispostos nessa ordem, tá? São 7 táxons. Então, eu peguei aqui o reino chamado de reino animal e citei alguns exemplos aqui, entre eles o homem, o macaco, a borboleta, a mosca, a cobra. Dentro desse reino, existe um táxon chamado de filo. E um deles é o filo Chordata, ou seja, os vertebrados. Então, eu peguei daqui, desse primeiro lote, apenas os vertebrados. Mas vocês podem observar que existe uma grande quantidade ainda. Dentro dos vertebrados, né, dentro do filo, do taxon filo, existem diversas classes. E eu vou pegar aqui a classe mamália, ou seja, dos mamíferos. E dentre esses daqui ainda ficaram 4. Macaco, homem, gato e cachorro. Dentro do taxon classe, existe outro chamado de ordem. Eu peguei a ordem dos primatas, onde aqui, desse grupo, apenas o homem e o macaco. Dentro da ordem, eu peguei para estudo a família Hominídea, onde está apenas o homem. Dentro dessa família, existem vários gêneros, e o que eu quero é o gênero da nossa espécie, que é chamado de Homo. Também dentro do gênero existe o que a gente chama de espécie. Então, a nossa espécie, a espécie humana, é chamada de Homo sapiens. E ela pode ser escrita assim, tá vendo? Em itálico, em negrito ou sublinhado. Mas a gente vai ver as regras de nomenclatura depois. Então, essa classificação, ela facilitou o estudo. É dessa forma que a sistemática estuda, trabalha com a intenção de registrar, de catalogar as espécies novas. Então, observe bem aqui o exemplo que eu coloquei. Estou aqui só dizendo o que é cada uma, tá? Nesta ordem, tá vendo? Como se fosse uma escada, do mais abrangente para o menos abrangente. Então, se eu começar aqui a classificação com 50, eu vou terminar apenas com 1, tá? Porque aqui menor abrange a quantidade de seres vivos. E aqui eu coloquei, por exemplo, a classificação do gato doméstico, que se chama Felis catus. Ele é do reino mamália, do filo Chordata, do reino animalia, do filo Chordata, da classe mamália, da ordem carnívora, da família Felidae, faz parte do gênero Felis e a espécie dele é Felix, gatos. Pessoal, vocês não precisam decorar isso aqui. Eu preciso só que vocês saibam a ordem que é disposto, tá? E saber que o reino é o mais abrangente e que a espécie é o menos abrangente. Tem a maior quantidade de seres vivos e tem a menor quantidade de seres vivos, e é esta a disposição, tá? Essa primeira parte ela é bem simples, ela é bem fácil. No próximo período a gente vai estudar a nomenclatura oficial, árvore filogenética, entre outros. Então, espero que vocês tenham compreendido e que não tenha ficado nenhuma dúvida. Mas se tiver, eu estarei disposta a responder, ok? Tchauzinho, até a próxima.